Fica claro para vocês que nós temos em algum momento da história uma divisão dentro da igreja? Você tem a igreja cristã que Jesus fundou, mas quando esta igreja começa um processo de paganização, começando com Constantino, a igreja vai se institucionalizar. E ela, chamada igreja cristã, passará a ser chamada agora igreja romana. Porque foi o imperador romano que influenciou. Então você tem agora na Idade Média a igreja romana. Só que a igreja romana se afastou de muitos marcos da Bíblia. E pessoas que não quiseram coadunar com o erro começaram a ser perseguidas. E o que fez Deus? Pegou esse remanescente e levou para o deserto por 1260 anos. Então, quem são os sinceros de Deus que por 1260 anos estiveram ocultos em regiões montanhosas e isoladas da terra? São os povos que nós já conhecemos pela história, que se mantiveram leais à palavra de Deus, como os valdenses, albigenses, huguenotes e outros. Eles não organizaram uma igreja, eles eram povos leais à palavra de Deus, que foram perseguidos pela igreja romana, encabeçados pelo Papa. Você entende então que esta mulher, ela começa a ser perseguida pelo dragão? E agora o que acontece? Em todo o tempo, Deus tem o seu povo sincero. E quando chegamos no século XVI, dentro da própria igreja romana, vai surgir um desses leais à palavra de Deus, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Ele era um sacerdote, ele nunca pensou deixar a igreja, mas ele não concordava com aquilo que a igreja estava fazendo. Então ele propôs uma mudança. Ele começou a escrever contra o que a igreja praticava de errado. E o ápice desse movimento foi no dia 31 de outubro de 1517, quando ele escreveu 95 teses contra a venda de indulgências, contra a ideia de que você pode comprar o perdão para os seus pecados. Isso levou a igreja romana a excomungar Lutero. E uma bula papal foi feita excomungando o sacerdote. E ele então teve que dar respostas à igreja. E eu disse para vocês outro dia que ele foi para Worms para defender sua fé. E lá em Worms ele se posicionou ao lado da Bíblia, ao lado da verdade. E de Worms ele foi levado, sequestrado por amigos para salvar-lhe a vida, para esse castelo de Wartburg. E aqui nesse castelo, por 10 meses, Lutero esteve escondido da igreja romana e dos papas. E nesse castelo, nesses 10 meses, enquanto a igreja romana pensou que Lutero havia desaparecido e estava morto, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. E quando os inimigos pensaram que Lutero estava morto, a Bíblia estava chegando na língua do povo no comércio de Wittenberg. Carolina? Pastor, eu li aqui que no versículo 17, que o dragão se irou contra a mulher, porque Deus tinha posto ela no deserto, e ele então foi pelejar com o restante da descendência da igreja. Quem seriam esses descendentes da igreja? Esta igreja que se institucionalizou, se paganizou, saiu dela um grupo sincero e fiel. E esse grupo que permanece, esse restante, é chamado de remanescente. Os que permanecem, o remanescente, o fiel. E nesse texto de Apocalipse 12, 17, você consegue descobrir quem é o povo remanescente de Deus. Aqui diz claramente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Então, a Bíblia não deixa dúvidas. Deus tem um povo nessa terra. O dragão está irado contra este povo. O dragão não está irado contra todas as igrejas. Não se engane. Ele está irado contra um povo. Que povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora,
quantos são os mandamentos de Deus? Não são 10? Então, aquele que procura observar toda a lei, ele será perseguido. E dentro desta lei de Deus está o quarto mandamento, o sábado. Então, você quer encontrar a igreja remanescente, que depois de 1260 anos sairia do deserto? Você vai encontrar isso na igreja adventista, que em 1844 surge como uma instituição mundial, pregando a vigência da lei de Deus, inclusive o sábado, e tem mais uma coisa, ela teria que ter o testemunho de Jesus. Agora abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 19, e olha para o verso 10. 19, 10. Última parte. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Então, a igreja remanescente do tempo do fim, ela é caracterizada no Apocalipse por duas características. Ela guarda todos os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia, ou seja, teria que haver o dom profético com essa igreja. E os adventistas creem que esse dom profético, que é o testemunho de Jesus, foi manifestado na igreja através do ministério de uma mulher chamada Ellen G. White. E quem foi Ellen G. White? Essa mulher nasceu em 1827. E em 1844, lembra do movimento millerita, da grande decepção? Ela estava com 17 anos. E depois da grande decepção, que foi em outubro, 2 meses depois, dezembro, ela teve uma visão onde Deus a chamava, ela estava com 17 anos, ao ministério profético. Só que era uma jovem muito doente. Ela tivera um acidente no 2º ano escolar e ela só frequentou a escola 2 anos. Mas ela aceitou o chamado de Deus e a partir daí, durante 70 anos, ela foi uma voz profética dentro da igreja adventista. Essa mulher viveu na época vitoriana, de 1827 a 1915. Completamos agora um centenário da morte dela. E ela escreveu 100.000 páginas manuscritas. E essas páginas que ela escreveu, desde 1844 em diante, até o ano da sua morte, em 1915, foram traduzidas para várias línguas. E no português, nós temos mais de 60 livros traduzidos dela. E esta mulher é tida pelos adventistas como uma profetisa. Por quê? Porque Deus a usou de forma sobrenatural. O que ela escreveu antecipou-se ao conhecimento em mais de 40 anos. Por exemplo, naquele tempo, na era vitoriana, quando um doente era isolado dentro de um quarto escuro, ela disse que os doentes precisavam da luz solar e que a luz solar ajudaria a matar as bactérias que poderiam haver dentro de uma casa. Num tempo em que se usava o tabaco e o álcool, ela condenou esse tipo de procedimento. Ela falou sobre as ondas eletromagnéticas do cérebro 40 anos antes que se inventasse um encefalograma. Ela falou da necessidade de apenas 2 ou 3 refeições por dia para que nós tivéssemos boa saúde. Falou do descanso, de se dormir cedo e acordar mais cedo. Falou dos perigos do alimento cárneo e que também leite e ovos logo deveriam ser deixados. E o que nós estamos assistindo hoje? Através dos sérios cientistas, de que estas coisas trazem doença às pessoas. Esta mulher se antecipou em mais de 40 anos do conhecimento de sua época. E tudo que ela escreveu é para nos orientar e nos levar para a palavra de Deus. A igreja adventista não acredita que os escritos dela estejam no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Para nós, a Bíblia é a autoridade suprema. O que ela escreveu são conselhos para mim e para você que nos levam de volta à palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, nós temos sim
um remanescente nos dias atuais. E esse remanescente tem duas características. Ele vai continuar crendo na vigência da lei de Deus e ele vai continuar tendo um profeta em seu meio. E mesmo após a morte de Ellen G. White, os escritos dela ainda falam. E todo livro que você pega para ler, quer seja sobre família, saúde, educação, todos os assuntos, ela é uma mulher equilibrada e que nos busca levar de volta sempre para a palavra de Deus. Deus tem uma igreja visível, sim. Essa igreja visível surgiu no cenário mundial em 1844, defendendo a vigência da lei de Deus e tendo o testemunho de Jesus, que é um profeta moderno. Agora, Deus também tem uma igreja invisível. Com base em que eu digo isso? Com base em textos como, por exemplo, João 10, onde Jesus afirmou que eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. João 10, 16. Em Apocalipse 18, 4, Deus faz um apelo para o seu povo. Sai de Babilônia, povo meu. Deus tem um povo na confusão religiosa. Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas, mas esses sinceros, eles têm que conhecer a palavra. E quando eles descobrirem que a lei de Deus está em vigência, todos os mandamentos, de que há preceitos a serem guardados, esse povo sai da confusão religiosa e se une ao remanescente. E esse é o apelo de Deus para você hoje, que você esteja disposto a tomar partido com o remanescente, a estar na igreja que prega a vigência da lei de Deus, que prega tudo que a Bíblia ensina e que tem um profeta em seu meio. Um povo que esteve no deserto por 12 séculos, mas reapareceu no cenário mundial com uma missão: preparar um povo para a volta de Jesus.